E aí galera, sexto livro hoje é um pouco diferente, porque é o livro do Caio Prado Júnior, o sexto livro, O que é Liberdade, mas aí ele coloca aqui, ó, capitalismo versus socialismo, e eu já vou explicar o que acontece. Mesmo assim, dá pra você comprar esse livro da mesma forma, aqui no link abaixo, beleza? Vamos lá, Caio Prado Júnior, que é o dono da editora brasiliense, O que é Liberdade, o capitalismo versus socialismo. Vamos lá. Ó, eu vou fazer dois tipos de intervenção. Primeiro, falar sobre o livro em si, como eu venho falando, que é um livro muito importante, e depois vou falar um pouco sobre o que é liberdade de fato. Porque este livro, ele não diz exatamente o que é liberdade e os seus conceitos. Ele fala capitalismo versus socialismo. No capitalismo aqui, ele está se referindo. Olha, este livro foi escrito numa época em que havia uma ditadura militar ou intervenção, a forma que você achar melhor, mas não era democrático. E todos aqueles que eram contra o governo naquela época, em 1980, quando foram escritos esses livros, principalmente esse, O que é Liberdade, a liberdade era diferente no Brasil e muitas pessoas acreditavam que a única forma de se reaver a liberdade era através do socialismo. Não é um erro pensar como fôssemos daquela época, utilizando o que eu gosto muito de dizer, de salientar sobre anacronismo, que é interpretar o livro ou a expressão ou a palavra de acordo com o acontecimento da época. Isso é um anacronismo. Quando você erra, na verdade. Na verdade, o anacronismo é quando você erra a forma de interpretar. Você vai interpretar esse livro, ele coloca a liberdade como se fosse os dias de hoje. Então, na primeira parte aqui da explicação, que é exatamente sobre o livro, que é importante a leitura, para nós entendermos como a liberdade de expressão naquela época, de 1980, 1975 para frente, na época que houve a intervenção, ditadura, ou qualquer que seja a nomenclatura que você acha interessante usar, militar. Caio Prado Júnior foi um grande jurista. Ele foi comunista assumido, porque ele foi inclusive deputado federal por São Paulo e pelo Partido Comunista, ajudou a eleger o senador Luiz Carlos Prestes, que foi o grande líder comunista brasileiro, inclusive com estadia na Rússia, na União Soviética naquela época, né? E ele trouxe para o Brasil as táticas, as leituras e as teorias de Lenin, de Stalin, Trotsky e todo mundo lá que ele aprendeu. Então, e também investimento, né? Isso não pode se dizer, isso não pode faltar. Portanto, a forma que Caio Prado traz a liberdade aqui é uma reflexão ou uma indignação do que eles tinham à época. Por isso não podemos dizer que ele estava errado. Mas se você ler o livro e interpretar como se fosse os dias de hoje, você vai ver como não tem nexo ele dizer várias reflexões aqui, mas quando você se remete ao que ele estava passando e ao que aconteceu à época e o que os escritores passavam naquela situação, então você começa a pensar, nossa, realmente não era fácil. E a forma que ele interpretou era que aquilo que estava ocorrendo no Brasil era uma ditadura capitalista, que os militares queriam implantar um capitalismo no Brasil e por isso o capitalismo ele tinha a burguesia, eles tinham como viés eliminar a liberdade de expressão, eliminar liberdades, individualidades e tudo mais. Por isso que eles estudavam e viam que o melhor caminho para o Brasil seria o comunismo ou o socialismo, né? Na teoria da dialética, ele tenta fazer uma crítica ao capitalismo e a forma de ele mostra a forma que o capitalismo vê a liberdade. Mas
Ao fazer essa crítica, ele traz uma das melhores formas, uma das melhores definições, muito melhor do que está no Wikipedia, ou qualquer lugar que seja. Ele traz a melhor fórmula de conceituação da liberdade. Veja só o que eu vou ler agora. Parece-me que a confusão e imprecisão que usualmente envolvem o problema da liberdade, problema esse em regra muito mais sentido que nitidamente expresso, provém quase sempre da maneira como ele é colocado. Entre nós, isto é, nos países capitalistas, a questão da liberdade, quando discutida no seu plano político, é considerada e analisada em função expressa ou implícita do dualismo Estado-indivíduo. Claro. Ou mais, precisamente, ela se propõe no terreno dos direitos do indivíduo na ordem jurídica, isto é, dos direitos de que gozam os cidadãos em geral, em face da ação do Estado e de seus órgãos que é o governo. Perfeito. Ora, sou levado a crer que não é esse o único e nem mesmo o principal ângulo sob o qual a liberdade pode ou deve ser considerada. Isso porque, para a maior parte e quase totalidade dos indivíduos, e esse é mais em quase todas as situações e circunstâncias da vida desses indivíduos, e certamente nas mais importantes, não é em frente ao Estado ou governo que se propõe a questão de haver ou não liberdade para eles, a questão de serem ou não livres. Nos regimes modernos que se serviram de vestimenta política do sistema econômico do capitalismo, não é ordinariamente o Estado que é o essencial da vida de cada indivíduo que limita a ação e coage. Em outras palavras, nas situações mais importantes da vida do cidadão, das democracias capitalistas, não é o Estado e seus órgãos políticos e administrativos que esses cidadãos defrontam e que lhes embargam a ação. Foi assim antes do advento do Estado burguês e liberal, quando o regime político vigente constituía a expressão de domínio de classes e categorias sociais juridicamente privilegiadas, como a nobreza em particular, que afirmavam e defendia seus privilégios através do funcionamento daquele regime. Então, sim, a liberdade dos indivíduos se achava expressa e declaradamente, isto é, por determinação legal limitada por um poder estatal a serviço de privilégios, alheio e estranho à maioria da população e a ela sobreposta. Numa situação dessas era possível e mesmo suficiente aferir a liberdade dos indivíduos pelos direitos e franquias que lhes eram legalmente outorgados. Eram através desses direitos e franquias e no interior deles que os indivíduos poderiam exercer sua ação. Nas sociedades modernas, contudo, no Estado liberal, que constitui a essência da democracia burguesa, caracterizada pela igualdade de todos perante a lei e pela liberdade jurídica dos cidadãos, nessa democracia burguesa onde o Estado se acha organizado na base dos direitos iguais de todos os cidadãos, e esses cidadãos podem livremente gozar de seus direitos que querem analisar o problema da liberdade individual unicamente em função das relações entre indivíduos e esse Estado juridicamente neutro. Deixa de lado o principal da questão, que vem a ser as limitações que o direito de uns indivíduos traz para a liberdade de outros. Atente-se cuidadosamente para esse ponto. No sistema jurídico burguês, a liberdade de cada indivíduo é limitada unicamente pela liberdade dos demais. Olha a concepção, ele está criticando, mas veja a assertiva. No Estado jurídico burguês, a liberdade de cada indivíduo é limitada unicamente pela liberdade dos demais. É certo. O Estado não intervém, em princípio, senão para assegurar a liberdade individual, impedindo que a liberdade jurídica de uns se exerça em detrimento da liberdade jurídica de outros. Em suma e no essencial, os indivíduos nas democracias burguesas se apresentam cada qual em face dos demais juridicamente iguais e livres de se estenderem sua ação até onde se chocar com a livre ação dos outros. A maior e principal parte dos indivíduos
a maior e principal parte das atividades do indivíduo se desenrola em situações como essa. Assim sendo, o limite de sua vontade e ação, limite esse determinado pela vontade e ação concorrentes de outros indivíduos, somente se poderá fixar em regra por acordo das partes. E é isso realmente que ocorre, e por acordos expressos ou tácitos com os demais membros da sociedade que se fixa o raio de ação de cada um e se determina que o que ele pode não fazer, a maneira como deve agir e orientar a sua atividade. A observação da vida coletiva nas democracias burguesas nos mostra que a maior parte das relações entre indivíduos, relações essas segundo as quais se pautam os atos deles, se estabelecem por acordo de vontades livremente consentidas, isso é, sem intervenção ou coerção exterior do Estado e da lei. Pô, perfeito! Isso é a liberdade. Por isso que você tem que comprar esse livro e ver, porque na negação do que ele faz, ele acaba dando a síntese do que é realmente a liberdade. Obrigado, Caio Prado Júnior, mesmo que o senhor não quis dizer, o senhor nos disse uma das melhores formas e conceituação de liberdade. Forte abraço. E obrigado também pela coleção, né, da editora, a editora sua. Abraço.